Olá, eu sou a Júlia e este é o canal da Bruxa da Química. Andei sumida, né? Não é fácil conciliar professora, bruxa, mãe, esposa, mas eu tô tentando e fiquem tranquilos que eu não vou desistir tão fácil. Meus alunos sabem disso, eu sou osso duro de roer e sou a última a abandonar o barco. Eu passei por um período de aulas remotas e retomada das aulas presenciais. Muito planejamento, muita troca, muitas possibilidades, o que foi bacana porque minha grande amiga e parceira Priscila Yamaguchi, que é professora de língua portuguesa, língua japonesa, literatura, produção textual, reflexão linguística e ainda é influencer digital, me ensinou muita coisa, me deu várias dicas sobre organização e planejamento que eu amei. E ela gentilmente me permitiu que eu compartilhasse aqui no canal essas dicas. Este vídeo que eu vou te mostrar, ela gravou para os nossos alunos do terceiro ano do ensino médio do colégio em que a gente trabalha, mas vale para todos que estão aí estudando para o vestibular, nas aulas remotas, nas aulas presenciais, na faculdade ou mesmo para se organizar no trabalho, que foi o meu caso. Vamos assistir as dicas? Depois eu volto. Oi de novo. Voltando aqui para a gente falar um pouquinho sobre ciclo de estudos, que é uma proposta minha de organização, de sistematização dos estudos que você precisa fazer. Quando a gente tem uma componente curricular, como por exemplo, história, basicamente o que a gente faz é seguir uma sequência de fatos. A gente não tem outros conteúdos, outras questões que surgem dentro desse componente. Isso é um pouco diferente no caso de língua portuguesa, porque língua portuguesa basicamente é dividida em 3 pilares: literatura, produção textual e reflexão linguística. Não tem como, tudo está interligado, mas não tem como eu ignorar o fato de que esses 3 pilares vão guiando as nossas atividades. Por isso, eu tenho uma proposta de ciclo de estudos. Eu vou explicar para vocês o que é isso, como que funciona. E eu gostaria muito que a maioria tentasse aplicar isso. Por quê? O ciclo de estudos, já vou mostrar o gráfico para vocês, ele tem uma ideia um pouco diferente do plano de estudos. Vamos dizer que a sua vida esteja num calendário, uma semana, e você se dispõe a estudar durante 6 dias. Nesses 6 dias, você divide lá, segunda-feira, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã estou dedicada à escola. Almoço. No período da tarde, vou começar a fazer as minhas atividades. Provavelmente, você tem ali alocado num horário um curso extracurricular, uma atividade que você faça, uma atividade física ou uma atividade que não tenha relação direta com a escola. Em outros momentos, você precisa dar conta do que você tem que entregar. Você tem que fazer uma redação para a Priscila, você tem que fazer uma lista de exercícios para a Júlia, você tem que fazer uma lista de exercícios do Marcão. Bom, então, para dar conta de tudo isso, você vai alocando ali quando dá, conforme dá, enfim, durante o período da sua tarde, aí você decide, da 1 às 2 eu vou estudar química, das 2 às 3 eu vou estudar língua portuguesa, aí eu vou fazer um intervalo de 30 minutos. Depois das 2h30 às 3h30, eu vou estudar física, e assim por diante. Isso é um plano de estudos que geralmente as pessoas montam, e aí elas colocam lá o horário e o que elas vão estudar naquele horário. Ok. Isso é uma coisa que, inclusive, eu fiz muito durante o meu período de ensino médio, mas tem uma falha nesse formato, que é o que atrapalha muita gente. Vamos dizer que nesse dia você ficou doente. Na segunda-feira você ficou doente. Aí todo o seu plano de estudar química, língua portuguesa, física, foi por água abaixo, porque você estava doente, você não estava bem, não rolou naquele dia. Lá
no seu plano de estudo, você só colocou química de novo na sexta-feira. Isso significa que você vai ficar todos esses dias, segunda até sexta, sem olhar para a química. E as chances de você não revisar, de não fazer os exercícios, de esquecer alguma coisa que você poderia ter visto antes, são muito grandes. Ou então, você não ficou doente. Aconteceu, a gente não está no meio da pandemia, né? Vamos fingir que a gente não está no meio da pandemia. Sua mãe recebeu uma ligação de última hora da sua tia está indo na sua casa tomar café da tarde. Sua mãe quer que você fique lá com ela e com a sua tia para você, né? Interagir com a família e tudo mais. Putz, mas eu estava me planejando para hoje à tarde fazer o roteiro de estudos que a Priscila passou. Agora eu não vou conseguir fazer o roteiro de estudos porque a minha tia veio para cá. Bom, quando a gente tem o plano de estudos fechado, geralmente acontecem esses buracos e isso acaba atrapalhando e às vezes é o que vai acumulando coisas para a gente fazer. E aí a gente entra naquela bola de neve que começou e quando você vai ver, parece que não dá mais conta, né? Então, o ciclo de estudos é para a gente tentar fugir um pouquinho dessas situações. Como que ele funciona? Isso daqui é um esquema para você entender, ok? Então, vamos dizer que meu ciclo de estudos começa aqui, ó, em química. Quando meu ciclo de estudo começa em química, eu tenho 2 horas de química. E aí eu vou indo na sequência. Eu tenho 1 hora de sociologia, 1h30 de física, 1h30 de redação, e assim vai até eu voltar para química. Isso daqui, a ideia do ciclo de estudos é que você tem um X tempo e você tem uma X sequência. Então, por que a Priscila pode colocar 2 horas de química e a Luísa pode colocar 30 minutos? A Priscila é muito ruim de química. A Priscila não entende esse negócio, não consigo, não faz sentido na minha cabeça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentar, é o que a gente chama HBC, hora bunda na cadeira. Eu vou sentar e eu vou ficar nesse período, assim, de 2 horas, geralmente a gente não faz direto, tá? Eu vou ficar 2 horas me dedicando à química. A Luísa, que é muito boa em química, ela vai lá e faz 30 minutos e tá resolvida, ela pode ir para a próxima parte. Então, esse ciclo de estudos também precisa um pouquinho dessa compreensão. Se eu tenho mais dificuldade, talvez eu precise dedicar mais tempo. Se eu tenho menos dificuldade, talvez eu possa dedicar menos tempo. Essas 2 horas, Pri, eu vou ter que sentar e ficar 2 horas estudando química direto? Não, porque a mágica do ciclo de estudos é que ele funciona em ciclo, ele não está alocado num horário fixo. Então, quando eu falo 2 horas de química, eu falo começar às 2h17, marcar 2 horas no cronômetro e ficar lá estudando química, fazendo lista de exercício, entendendo lá as propriedades, não sei nem propriedades da matéria de química, mas vamos fingir que é propriedades da matéria, e aí eu vou fechar essas 2 horas. Putz, fui interrompida antes de acabar as minhas 2 horas. Não tem problema, pausa o relógio, vai fazer o que você tem que fazer, deixa anotado. Fiz 25 minutos de química. Vai fazer o que você tem que fazer, enfim, volta. Continua no relógio e vai lá. Fiz 25, então vou continuar até dar 2 horas. Fui interrompida de novo. Minha mãe veio aqui e me falou: Priscila, você tinha que lavar o banheiro, eu não lavo o banheiro ainda, já são 5 horas da tarde. Vou lá, pauso meu relógio, marco, vou lá, lavo o banheiro, faço o que eu tenho que fazer, volto, dou continuidade até eu terminar meu ciclo de química, por exemplo. O ciclo de estudos, ele previne que a gente deixe de fazer alguma coisa porque surgiu um imprevisto. E ele força um pouco a gente a priorizar, não é bem priorizar, mas dar a devida atenção a tudo que precisa. Por quê? A Priscila do ensino médio tinha muita dificuldade com matemática. Muita dificuldade com matemática. E eu gostava muito de redação. Então, sempre que eu podia fazer o que eu precisava fazer de redação, eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer de redação. E aí eu fugia da matemática. Fugia da matemática porque eu não gostava de matemática, eu não queria fazer matemática. Só que o que acontecia? Isso ia acumulando e quando chegava ali perto do período de avaliação, enfim, no fim do semestre, trimestre, formato que fosse, eu acabava com o estudo acumulado,
eu não tinha me dedicado nem o mínimo àquilo, e aí me lascava, né? Então, esse ciclo de estudos, ele força você um pouco a estudar, mesmo aquilo que você não gosta tanto, mesmo aquilo que você não prioriza tanto, mas você sabe que é necessário, mesmo que seja o mínimo, né? E aí, nesse ciclo de estudos, é legal a gente intercalar. Então, vamos dar um exemplo de língua portuguesa. Literatura, produção textual e reflexão linguística. Gosto muito de literatura, gosto muito de produção textual, mas não gosto tanto de reflexão linguística. Coloca a reflexão linguística no meio. Então, começa com literatura, faz um pouquinho de reflexão linguística, depois vai para a produção textual. E esse formato você pode fazer com qualquer um deles, porque isso vai meio que te forçando a estudar. Eu coloquei um exemplo aqui que é meu. Tudo que eu falo para vocês, eu também aplico, né? Então, esse daqui é um ciclo de estudos que eu elaborei para mim. Esse ciclo de estudos, gente, a gente não faz uma vez, tá? São várias vezes. A gente precisa fazer várias vezes para ir adaptando às nossas necessidades. A gente usa uma vez, não deu certo, faz de novo e assim por diante. Esse daqui tá mais ou menos enxuto, assim, com tudo que eu preciso estudar hoje em dia. Esse meu ciclo de estudos, por exemplo, ele é baseado no HBC, hora bunda na cadeira, que é o momento que eu preciso sentar, concentrar, ler, fazer minhas anotações, fazer resumo, fazer registro, elaborar mapa mental. É esse momento, o meu ciclo de estudos. Então, por exemplo, eu começo com a BNCC, faço 1 hora, depois eu vou feminismo 1 hora, gramática da língua portuguesa 1h30, literatura brasileira 1h30, teoria literária 45 minutos, história 30 minutos, finanças 30 minutos. Por que esses horários variam tanto? Gente, eu não tenho formação em finanças, eu não tenho formação em economia, eu não tenho o menor interesse de fazer uma pós-graduação nessa área. Finanças, para mim, é só para eu entender como cuidar do meu dinheiro. Então, 30 minutos no meu ciclo de estudos está ótimo, eu não preciso de mais tempo do que isso. Esse English Cambridge é um material que ele é focado na parte gramatical e da prova de inglês de Cambridge. Então, 30 minutos para mim é suficiente, porque senão eu fico muito cansada, acho muito chato fazer esse negócio. Já aqui embaixo, English Jetstream, já é um material que ele é mais dinâmico, ele tem mais comunicação, ele é mais contextualizado, então eu gosto mais de fazer ele, e eu fico 1 hora tranquila fazendo ele, mas eu não deixo de fazer o English Cambridge, entendeu? Tem várias partes aqui que são legais de ver. Por exemplo, teoria literária, eu não dou aula de teoria literária, né? Mas eu preciso da teoria literária para dar suporte nas minhas leituras. Eu não tiro as coisas da minha cabeça, elas têm fundamento. Mas é um conteúdo que eu estudei muito durante a graduação. Então, 45 minutos de teoria literária é suficiente para mim. Agora, literatura brasileira é o meu trabalho. Eu trabalho com isso, eu dou aula disso, então é uma coisa que eu preciso ter muito bem consolidada. Então, eu vou dedicar mais tempo a fazer isso. Nossa, Pri, mas você fica 1h30 estudando, por exemplo, né, como no livro didático de vocês, literatura brasileira? Não, eu leio teóricos de literatura brasileira, eu leio textos de literatura brasileira. Estudar literatura brasileira, para mim, significa fazer análise de texto de literatura, né? É um pouco diferente. Gramática da língua portuguesa, a mesma coisa, estudei durante a graduação, só que eu preciso agora pensar isso para vocês. Eu preciso pensar isso para os meus alunos, como que a gente vai fazer, estudar, analisar gramática no contexto da escola. Enfim, então, o tempo, ele tem a ver com a sua necessidade. E isso que é legal do ciclo de estudos. Você precisa entender qual é a sua necessidade para estabelecer quanto tempo você vai estudar ou não alguma coisa. Um detalhe muito importante com relação ao ciclo de estudos, que eu não posso esquecer de falar. O ideal é que o ciclo de estudos, ele caiba em 1 semana, tá? Porque você faz esse ciclo de estudos para começar, por exemplo, na segunda-feira, não precisa, né? Mas vamos dizer que seja na segunda, e terminar com certeza no sexta, no sábado, no domingo. Para na semana seguinte você rodar esse ciclo de estudos de novo.
Algumas pessoas fazem o ciclo de estudo para rodar 2 vezes na semana. Ótimo. O que é realmente assim, melhor não fazer é que ele dure mais de uma semana, porque senão fica um espaço de tempo muito grande quando você viu aquele conteúdo, estudou alguma coisa da última vez, tá bom? Então, isso daqui é o ciclo de estudos, explicado mais ou menos rapidamente aqui para vocês. E eu criei ele num documento do Drive para vocês verem como que eu faria, por exemplo, um registro sobre o ciclo de estudos. Cortei o vídeo aqui porque acho que você percebeu que ela também tem várias dicas para registros online e que ela estava começando a falar sobre estas possibilidades de manter o ciclo de estudo registrado no Drive, que é o mais comum. E daí ela ia falar também que é possível fazer esse registro no Evernote, no Notion. Ela também tem uma dica super bacana de registro físico chamado Bullet Journal, mas acho que até para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou convidá-la para falar sobre especificamente registros em um próximo capítulo. Sobre o ciclo de estudos, eu, por exemplo, sou adepta de agenda, do planejamento semanal, mas a dica que ela dá sobre ciclo de estudos me ajudou a pensar no tempo de dedicação para cada uma das minhas atividades, das minhas tarefas. E assim eu conciliei as duas ferramentas, planejamento e ciclo de estudos. Mas, como tudo na vida, você vai ter que experimentar para dizer se gosta ou não. Espero que você tenha gostado das dicas aqui da Bruxa da Química com a Fada da Língua Portuguesa. Um beijo para vocês e até a próxima!